cidade às pessoas, entramos num tema que tem essa proximidade óbvia. É o tema que fala da aprendizagem, da educação, do ensino. Um tema quase ao nível das cidades inteligentes, eternamente adiado, de que há muito tempo se fala. Certamente também um tema para o qual haverá excelentes indicadores para Portugal e terríveis indicadores para Portugal, mas um tema que no contexto atual nos parece reunir, e acho que também na linha de quase tudo o que se está a discutir hoje durante o dia, a vantagem de termos uma excelente base de partida e um contexto dificílimo. Nunca como hoje aprender foi tão fundamental, nunca como hoje a relação com o emprego está tão em causa e a necessidade de ser bom, de conseguir aprender e aprender coisas novas foi tão válida. Nunca como hoje uma infraestrutura prevalecente tecnológica, sim senhora, com pessoas info-excluídas, mas fez com que os jovens com tanto conteúdo fossem bombardeados e perante tanto conteúdo tivessem que tomar opções. E dito isto, colocam-se questões num país que tem histórias interessantes como a do computador Magalhães, que tem uma penetração interessantíssima e muito válida de quadros interativos e que tem que dar um salto. Um salto, e foi um bocadinho uma das discussões que tivemos na preparação para este painel, que é um salto que queremos crer, e é um bocadinho esse o desígnio da nossa sessão de hoje, que tem que começar por clarificar ideias. Há a partida para esta conversa uma dúvida de base de que é que estamos a falar. O e-learning é um contexto aberto, de ensino formal, de ensino de suporte àquilo que são a história da vida do ambiente escolar / universitário das pessoas, ou estamos a falar de online education? Estamos a falar de conceitos como os que apareceram recentemente nos Estados Unidos, como a Udemy, que mais não é do que um marketplace onde qualquer pessoa que sinta que pode ser professor, põe o seu vídeo, põe o seu conteúdo e está no mundo do YouTube em que tem rates e pode vender esse conteúdo. Portanto, estamos num mundo em que a educação hoje é livre no acesso. Temos as universidades americanas recentemente, o MIT decidiu ir pôr grande parte dos seus cursos de forma gratuita na internet. Temos o TED, que há 15 dias atrás lançou uma coisa chamada TED-Ed, que mais não é do que partir das ideias que são worth spreading para as lessons, para as aulas que são worth spreading. Portanto, estamos a falar de um sítio onde tudo está a acontecer. Se percebermos que em Portugal, em média, cada família gasta 400 euros por ano em educação, vemos que há muito dinheiro em cima desta realidade. Mais consciente, menos consciente, mas não é de todo um setor que se diga que não é de retalho, que não é de consumo. Atrás disto, as empresas investem fortemente em educação e formação. Portanto, queremos crer que, num contexto como dizia o Pedro Leitão, em que o desígnio de muitas organizações é perceber novas fontes de negócio, está aqui um mercado onde acreditamos ser possível ir buscá-las. Para a conversa de hoje, e é sobretudo disso que se vai tratar, e nessa medida seria valorizada se a meio ou no fim fôssemos interpelados pela audiência, constituímos um painel que, mais do que respeitar aquela abordagem inicialmente proposta de trazer pessoas de diferentes setores, trouxe uma história diferente ao longo do ciclo de vida do que possa ser o e-learning. Eu começaria pelo João Paulo, na estrita medida que é aquele que, quando se fala de educação e de e-learning, começa pelos mais novos. O Zé Paulo, peço desculpa. O Zé Paulo é consultor em educação da Promethean, que é uma empresa de quadros interativos. É professor assistente convidado do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, onde leciona Tecnologias Educativas 3. É especializado em gestão e administração escolar, mediação de conflitos em contexto escolar, é criador e co-administrador da comunidade virtual de aprendizagem de professores e educadores e investigadores Interactive 2.0. E eu tenderia agora a sintetizar este longo e interessantíssimo CV, mas entendamos o Zé Paulo Santos como quem vive a escola naquela etapa mais inicial. Depois temos o Sr. Professor José Pedreira, é professor Jorge Pedreira, sério, os nomes estão cá bem escritos, mas eu estou eles errados todos. O da Margarida vou conseguir acertar. É professor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Nova de Lisboa, desde 1982. É presidente do Conselho de Administração da Unileia, foi professor visitante da Brown University,
e da Universidade de São Paulo, de cuja Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas foi também avaliador externo. Foi perito da OCDE, presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior, diretor-geral do Ensino Superior e secretário de Estado adjunto e da Educação do 17º Governo. É licenciado em História pela Universidade de Lisboa, mestre em Economia e Sociologia Históricas e doutor em Sociologia. Traz-nos uma dimensão nova, que depois explicará em maior detalhe, associada a este projeto do Grupo Leia, que é a Unileia, que é em si uma plataforma em que estes conteúdos estão abertos ao consumidor final em diversos formatos. Sou o professor Carlos Pires Correia, e acertei agora, consegui dizer os 3 nomes como deve ser. É escritor, professor universitário, pioneiro no desenvolvimento de aplicações multimídia em Portugal. É diretor do Centro de Investigação para Tecnologias Interativas da Universidade Nova de Lisboa, onde é responsável pela área de e-learning na qualidade de professor, de pró-reitor da Universidade Nova de Lisboa. Sua obra abrange literatura, teatro, pedagogia e multimédia. Foi jornalista, tendo colaborado na televisão, RTP, onde foi autor e apresentador de vários programas. E como veem, contrariamente à primeira sessão, a tecnologia não prevalece na essência dos presentes. Finalmente, a Margarida Nunes, que é partner do ISQ e-Learning, coordenadora pedagógica e team leader da área pedagógica e da área de desenvolvimento de conteúdos. É autora de diversos artigos de comunicações na área de e-learning, mestre em Ciências de Educação, com área de especialização em Tecnologias Educativas pela Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação. Trará a este painel uma dimensão particularmente interessante, que é a da formação empresarial. A conversa começaria com um propósito, para já, com todos aqui sentados, depois com 3 apresentações muito breves, de clarificação ao que vimos. De que é que estamos a falar? Prevalecendo hoje uma dúvida muito aberta sobre, quando se fala da passagem do e-learning para o online education, estamos a falar daquilo que imaginamos ser em contextos de educação formal, avaliada, onde no final do processo, quem perante aquele conteúdo foi interpelado quer alguma forma de certificação, para um mundo de self-service, de busca, de pesquisa, de consumo de entretenimento em cima da educação, de olhar para um vídeo onde se aprende viola e achar-se que é educação, de olhar para, da mesma forma que eu vou a uma livraria e compro um livro de estratégia, posso ver um vídeo de estratégia, e os dois estão nessa fase. Tendo aqui dinâmicas muito diferentes, eu se calhar começaria pela Margarida e pelo contexto empresarial, de que estamos a falar exatamente quando hoje em Portugal discute o presente e se perspectiva ao futuro do e-learning. Atualmente as pessoas sentem que o conhecimento fica obsoleto rapidamente. Por outro lado, as empresas têm necessidade de estarem alinhadas com o negócio, o que implica que as pessoas estejam continuamente em processos de formação e de reciclagem de conhecimento. E conhecimento as fontes de conhecimento são distribuídas ou pela própria organização, ou as organizações estimulam as pessoas na busca de conhecimento, na partilha da informação, na partilha de boas práticas. Portanto, efetivamente estamos aqui num mundo aberto, não estamos a falar só de ciclos de formação formal, também informal. Aliás, nós muitas vezes com os cursos de e-learning tentamos potenciar a comunicação informal. Por exemplo, criando motes para o curso ser uma conversa entre os colegas e eventualmente um motivo para se produzir um documento interno e também partilhado numa rede social interna. Portanto, estamos a falar de um mundo já muito aberto, não só recorrendo a conteúdos que são concebidos com o fim da formação, mas também promovendo nas pessoas a necessidade de procura de conhecimento, de procura de fontes abertas, ou seja, estamos a caminhar para sistemas híbridos e não ciclos, vamos só aprender com o curso. Tudo pode ser um conteúdo sujeito a aprender, que as pessoas podem aprender. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite à PDC. Eu faço em nome da equipa toda para evitar. Naturalmente que é um tema fascinante, que merece alguma reflexão. E eu tenderia a dizer o seguinte: a partir do momento em que toda a informação é suscetível de ser reduzida a 0 e 1, nós estamos perante a maior revolução da história da humanidade. E reparem o que aconteceu à música, e reparem o que está a acontecer aos jornais e às televisões,
E por que não o ensino? Nós no ensino, eu vejo a coisa de uma forma, para já, genérica e depois irei ao pormenor. Estamos em vias de digitalizar aceleradamente toda a informação que visa transformar-se em conhecimento. Ensinar é passar, naquela paranhona do jornal, da sociedade de informação para a sociedade de conhecimento. Bom, então o que é que nós neste momento estamos a ver? Estamos a ver que todo o património da humanidade está a fazer esse trânsito, está a fazer esse caminho. Muito bem. Isto vale tanto para as aulas presenciais como para as aulas à distância. Aulas à distância é um mal necessário. Mas nas aulas presenciais, eu dou-vos o exemplo de uma pessoa da minha família, muito próxima, que foi há dias fazer um MBA a Harvard e quando a empresa o convidou, ele ficou naturalmente muito satisfeito. Mas a verdade é que durante 6 meses ele estudou em Lisboa. E depois foi 1 mês e meio a Harvard falar com colegas, discutir trabalhos e ser avaliado. B-learning. O ensino, o outro lado da Lua, serve para quê? Serve para pessoas que já estão no mercado, que não têm a possibilidade de voltar a deslocar às universidades ou às escolas, isto é genérico, e que têm, portanto, necessidade de um sistema à distância. E para isso existe e-learning. Portanto, do ponto de vista terminológico e conceptual, vamos limpar. Vocês desculpem, eu sou professor, isto vem dar muito tempo, não é? B-learning é presencial. Eu, nas minhas aulas, que eram aulas práticas, já faço isso. Coloquei toda a matéria online há 3 ou 4 anos e os alunos vêm falar comigo e discutir comigo trabalhos, tirar dúvidas, dar contributos, às vezes extraordinários, e eu cada vez mais me sinto um gestor de informações. Agora, para onde é que isto caminha? O vetusto New York Times titulava há dias que o ensino superior está sujeito a um tsunami. E o New York Times não costuma brincar com palavras, nomeadamente a nível de títulos, nem no resto, como é óbvio. E o que é que acontece? Há aqui um momento extraordinário, é um momento em que o Peter Nordvig e o Sebastian Thrun, os 2 maiores especialistas em inteligência artificial, decidem, em Stanford, oferecer Urbs et Orbis, um curso gratuito de inteligência artificial, que tem centenas de milhares de inscrições. Esse curso gratuito acabou em setembro do ano passado, se eu não estou em erro, se não me falha a memória, e Stanford, a 73 mil pessoas, conferiu um certificado. Uau! Um certificado. Então, de onde é que vem o tsunami? Vem que Harvard, Carnegie Mellon, Princeton, as grandes majors dos Estados Unidos disseram: vamos conquistar o mundo através do e-learning. Ainda por cima, os universitários falam todos inglês, e bem, e até mesmo nos casos em que nós pensamos que, mas no português nós estamos relativamente salvaguardados, eu dou-vos o exemplo do que acontece com a Academia Khan, o principal e o mais revolucionário sistema de e-learning inventado, em que as coisas estão a correr tão bem, que não só a Google colocou lá uns largos milhões de dólares, como o Bill Gates e a Melinda Gates, através da Fundação, também, e agora já estão a fazer o quê? Matemática em português. Portanto, o tsunami está aí, nós já estamos com os pés molhados, só que ainda não demos por isso, não é? E com esta calma. Muito obrigado também, agradeço o convite e queria cumprimentar todos. E queria pegar um pouco naquilo que o professor Carlos Correia disse. Creio que nós, em Portugal, ainda não nos demos conta da importância da mudança que existe no mundo e que está a transformar as formas de aprender, os lugares de aprender, os processos de aprendizagem. Fizemos um esforço que é reconhecido internacionalmente do ponto de vista da dotação das nossas escolas com a infraestrutura necessária para a utilização dos novos meios de aprendizagem. Mas, do ponto de vista da utilização desses meios, estamos ainda muito aquém daquilo que seria desejável. Apesar de tudo, o esforço desenvolvido permite que haja hoje uma produção de recursos digitais para a aprendizagem na escola que é
muito superior àquilo que era há pouco tempo e que, em alguns casos, não deixa nada a desejar relativamente àquilo que é feito internacionalmente. De qualquer forma, continua a haver, da parte de muitos profissionais, uma grande resistência a este novo mundo e uma grande desconfiança deste novo mundo, tanto nas escolas como nas próprias universidades. E mesmo a utilização que muitas vezes é feita, hoje em dia não há universidade que não tenha a sua plataforma Moodle, através da qual realiza uma série de atividades, muitas vezes aquilo de que se trata é apenas de um repositório de conteúdos, de um sítio onde se ancoram PDFs e pouco mais. Ora, a virtualidade destes novos meios de aprendizagem permite ir muito mais além do que isto e permite cumprir de uma forma muito mais fácil um objetivo que é sistematicamente referido, mas muito poucas vezes praticado ou cumprido, que é o objetivo de centrar a aprendizagem no aprendente e não centrar a aprendizagem no ensino. Nós, nas nossas escolas, como em quase todas as escolas por esse mundo fora, continuamos a funcionar muito no modelo de aprendizagem do século XIX. E estamos no século XXI, não estamos no século XIX. E as crianças não são iguais às que eram no século XIX. As crianças estão hoje expostas a todo este mundo de que falou o nosso moderador e a sua ligação com o conhecimento não é exclusivamente feita pela escola. Cada vez é menos feita pela escola. E se a escola e as instituições de ensino não se aperceberem disto, que têm uma concorrência, que é uma concorrência mais atrativa, mais eficaz, mais importante, dificilmente conseguirão cumprir eficazmente a sua missão. E, portanto, temos de mudar, efetivamente, de paradigma e temos de colocar a utilização destes meios no centro do nosso processo de ensino e de aprendizagem, porque ele permite, de facto, primeiro, uma aprendizagem verdadeiramente interativa, porque permite, muito mais facilmente do que no ensino presencial tradicional, uma distribuição de tarefas pelos alunos e de tarefas diferentes, consoante os níveis e ritmos de aprendizagem de cada aluno. Isto era um desejo, mas que para os professores era uma tarefa muito difícil de levar a cabo. Com as plataformas de ensino e aprendizagem que existem hoje, isto torna-se muitíssimo mais fácil e os alunos podem aprender fazendo, que é a forma, como todos sabemos, menos alguns que ainda vivem numa era jurássica, que acham que as pessoas aprendem ouvindo um professor debitar a matéria. As pessoas, como toda a aprendizagem mostra, aprendem fazendo, é fazendo que se aprende, e estes meios permitem justamente isso. Permitem que as pessoas aprendam fazendo. E, portanto, é necessário colocarmos estes meios no centro do nosso trabalho. Mas, evidentemente, que há que ter um cuidado. Neste momento, as pessoas são bombardeadas por informação, têm um acesso ilimitado a fontes de informação as mais diversas. E, portanto, o papel das instituições será cada vez mais um papel de seleção, de creditação, de avaliação, de organização dessa informação. Temos a informação naturalmente credenciada, como é aquela que é neste momento disponibilizada por grandes instituições de ensino e de investigação no mundo. Mas há muita informação, como aquela do Marketplace, que não tem mais avaliação do que aquela que os próprios consumidores podem ir progressivamente dando. E é necessário, portanto, que muitas das instituições de ensino e investigação se tornem reguladoras deste espaço de informação e compreenderem que essa regulação é necessária. E é evidente que isto também coloca questões relativamente ao mundo empresarial que são complicadas de resolver.
Em primeiro lugar, porque, de facto, esta presença de operadores que disponibilizam gratuitamente uma parte significativa da sua produção cria uma perturbação do ponto de vista da ação económica. E isso cria, por vezes, mesmo questões de ordem ética do ponto de vista dos negócios, quando, por exemplo, os recursos para a produção dos conhecimentos são públicos, quando o pagamento daqueles que os produzem é feito pelo público e depois os resultados e a venda é privada. E isto cria muitas vezes uma concorrência desleal entre instituições públicas e instituições privadas que não podem viver, naturalmente, com os recursos públicos. E coloca também questões de colaboração, não só de concorrência, mas também de colaboração entre as instituições privadas e as instituições públicas. E é nessa área, de resto, que a organização que eu aqui represento procura agir justamente, tendo estabelecido uma parceria com um conjunto de universidades, no sentido de criar uma oferta em português para todo o espaço de língua portuguesa, certificada e de qualidade, que permita, de facto, colocar ao dispor de todos nos países de língua portuguesa um conjunto de instrumentos de aprendizagem que sejam interessantes e válidos. Muito obrigado. Já agora, muito obrigado mesmo à PDC pelo convite. Não é a primeira vez, é sempre uma felicidade vir aqui a este espaço e neste painel enriquecedor. Eu não sei até que ponto permitir-me vos diz alguma coisa, mas para já também não é muito importante. É de facto a origem é Prometeu, não é? Certamente sabem. Trouxe o conhecimento à humanidade. Portanto, e eu sou um prometiano, digamos. Sou um descendente desse Prometeu. É uma ambição muito grande e, de facto, gostaria de o fazer, mas é um pouco essa a minha missão, representando esta empresa e o know-how que trago e a experiência que vou tendo no contacto direto, no terreno, com os professores, com os alunos, com as escolas, e fazendo a ponte entre o mundo empresarial e o mundo de educação em Portugal, o que me dá um grande e um elevado prazer. Eu gostaria de colocar aqui uma pergunta, se eu tivesse aqui os nossos dispositivos de resposta da audiência, que é um dos nossos produtos. Mas aqui funcionamos de braço no ar, pode ser. Faria duas perguntas. Quando foi a última vez que entraram numa escola? Alguém entrou Tem que ser de escolha múltipla. Alguém entrou ultimamente numa escola. As nossas escolas, segundo, ciclo e secundário, por exemplo. Recentemente, sim. Recentemente. Sim. Muito bem. A segunda seria: que representação tem da escola hoje relativamente àquela que vocês conhecem do passado, como alunos? É a mesma? Houve diferenças? Houve mudanças? Sim ou não? Se houve, gostaria de saber quais foram. Agora, há aqui uma questão. Eu tenho andado nas escolas e se seguirem o meu Foursquare, eu vou seguindo e onde vou marcando a minha presença. E há fotografias que eu vou tirando. O nosso parque escolar é, de facto, um dos mais fantásticos, e eu que tenho a oportunidade de andar por vários países, causa muita inveja, acreditem, causa muita inveja lá fora em muitos países. Só que quando entro mais, vou andando, e vou até ao espaço de sala de aula, eu fico boquiaberto. Porque no interior da sala de aula, de facto, eu vejo pendurado numa parede um quadro interativo fantástico, uma tecnologia acompanhada de videoprojetores e de um computador. Mas vejo carteiras alinhadas umas atrás das outras. Nada mudou. Ou seja, o professor vai manter-se ereto diante do quadro,
vai usar o método simultâneo e os alunos estão todos ali para o ouvir. Eu não vejo mobiliário adequado, um espaço, um contexto de sala de aula adequado ao trabalho colaborativo, por exemplo, à partilha, à discussão, ao debate. Isso não existe, não é permitido. Alguns professores mais inovadores vão 5 ou 10 minutos antes de começar uma aula e o que é que fazem? Transformam o espaço e põem-no, por exemplo, em U. Não é? Em U. A verdade é que logo a seguir, o professor que vem a seguir põe as mãos à cabeça e diz: eu não quero nada disto assim. E andamos nisto. Portanto, dentro do mesmo espaço, existem professores inovadores e que querem mudar o paradigma e o contexto das aprendizagens, mas há outros que são completamente reticentes e não veem o ensino dessa maneira. Portanto, há aqui muito... Tínhamos combinado que podia haver interrupções no painel. Excelente, excelente. Isso é possível fazer-se, obviamente. Eu acho que, para animar a conversa, sim, para não ótimo. ser só assim um monólogo, não, eu tenho toda a razão, estou 100% de acordo consigo. Agora, atenção, há uma subversão no ensino secundário muito interessante e que muito pouca gente fala. Há estes problemas que acabou de levantar e que tem toda a razão de ser, mas eu há dias orientei uma tese de mestrado de uma professora que andou nas escolas a descobrir o lado oculto da Lua. E o lado oculto da Lua, todos nós fomos adolescentes, sabemos o que é que fazíamos e que os professores não viam. Agora, o que ela fez foi o estudo do uso do telemóvel enquanto o professor está a dar aulas. É espantoso. É outra aula. Eles estão com a posição do polegar estão a comprar a coisas falar uns com os bem. outros, a trocar informações, a ir buscar informação às vezes complementar e que põe em causa aquilo que o professor está a dizer. Portanto, não nos enganemos. Os professores diziam: a sala de aula é o meu castelo e aqui só entra quem eu quero. Os computadores entraram no bolso. Mas agora uma provocação do meu lado e pegando-no há pouco. Será que também quando se caminhou para quadros interativos não se deu um salto tecnológico maior do que aquele que as pessoas estão a apropriar cotidianamente nas suas vidas? Será que não se respeitou, por exemplo, o que é uma dinâmica hoje de relação com o telemóvel ou com o PC que teve outro contexto? Ninguém sabia na altura que... Ninguém sabia nós não sabíamos. O smartphone apareceu há muito pouco tempo, não é? Fomos todos enganados pela própria evolução tecnológica. E a miniaturização das máquinas e a sua capacidade de processamento e a sua ligação sistematicamente à internet dá-lhes um poder, mesmo aos adolescentes, que nós não imaginávamos. E depois há uma coisa espantosa. Qual é a palavra melhor para um adolescente? É proibido. Claro. Que magnífico. É proibido. Então espera aí que eu já te digo. E estão permanentemente noutra aula, noutro sítio, noutro espaço. Os espaços da sala de aula, independentemente da utilização da tecnologia, eu estou de acordo com acho que a tecnologia é fundamental estar lá mesmo se mal utilizada. Está lá e, progressivamente, a curva... O que é o problema de curva de aprendizagem dos professores? De tudo. Sim. Você não é nativo digital. Você está na Twilight Zone. Então, eu há bocado, quando foi a parte do Facebook, levantei a mão. Pois. Levantei a mão, estou mesmo assim. Eles não, eles já são completamente nativos digitais. Diga. Se me permitir, ia dar aqui dois aspectos. Pronto, que um deles é que estas gerações atuais já nascem com os comandos da televisão, com os telemóveis, com os computadores, fazem operações às vezes mais complexas do que um utilizador recorrente destes equipamentos, sem grande dificuldade. Há outro problema, foi introduzida a tecnologia sem formar os professores, ou a tecnologia entrou naturalmente sem os professores terem consciência, ou sem, neste caso, e não queria entrar em politiquices, mas sem o Ministério da Educação promover ferramentas para dotar os professores de competências como vamos lidar com este bicho. Porque, efetivamente, a tecnologia está presente nas nossas vidas e vai continuar a estar. E os professores vão sendo aniquilados, às vezes, com algumas... Desculpa para discordar, porque não é por falta de formação que os professores não usam a tecnologia. Não é por falta... A formação está completamente disponível. Em primeiro lugar, não vale a pena fazer um bicho de 7 cabeças, porque um quadro interativo não é propriamente uma coisa que leve 3 anos para poder ser utilizado.
avançada, Aliás, não é? as pessoas podiam aprender em e-learning, não quadro interativo. Não, a formação Com e algumas motivação. equivalências faz-se um ano. Motivação. Ui. Não, mas também motivação. Motivação. Motivação não, também. essa é que é a Motivação. questão. Essa é que é a questão. Ou seja, mas se nós não questão. estivermos motivados a aprender, não vamos Não, aprender. essa é que é a Portanto, questão. acaba por Essa ser um é a problema das questão. pessoas não se formarem. É uma questão de atitude, é uma questão Eu então de aproveitaria, até motivação, porque eu não é acho uma que questão. muitas vezes, imaginando o que possa ser a reação de um professor, a motivação também tem a ver um bocadinho com o desconhecimento da utilidade efetiva do que ali pode ser feito. E então agora, se calhar, eu dava o salto para a segunda fase da nossa sessão, em que vamos ver algumas coisas para finalmente passarmos aqui desta abstração do e-learning para ver o que é que pode ser, de que conteúdos estamos a falar, como é que a eles chegamos e, portanto, Margarida, se quiser... Isso sempre É uma questão... Ok. Bom, a organização que aqui represento produz conteúdos para utilização massiva, em grande escala. Essencialmente, os nossos clientes são grandes organizações que estão dispersas pelo país e pelo mundo e que têm necessidades recorrentes de formação. E nós desenhamos, e buscar um pouco a imagem do alfaiate, desenhamos curso à medida daquela organização, muitas vezes com conteúdos que são propriedade da organização. Portanto, são requisitos legais e requisitos de negócio que fazem com que os clientes nos liguem para criar uma solução. Efetivamente, nós estamos cada vez mais, portanto, nascemos já envoltos na tecnologia. Ela faz parte de nós e não é de estranhar que os nossos filhos dominem mais os equipamentos que nós compramos para publicar e fazer parte da informação. Há pouco falava-se noutro painel, efetivamente utilizamos cada vez mais a internet também para ir às compras, vamos confiando cada vez mais nestes sistemas. Utilizamos a internet também para ter acesso, por exemplo, aos nossos exames clínicos, há pouco também falávamos. Utilizamos a internet para comunicar com a família e é muito recorrente hoje em dia estarmos a trabalhar a quilómetros e em continentes diferentes, muitas vezes, dos nossos familiares. Utilizamos a internet para estabelecer relações, utilizamos a internet também para quebrar relações. Muitas vezes damos por nós, e agora não só, portanto, o computador faz tão parte da nossa vida que damos por nós a chatear-nos com o computador, com o dispositivo que temos à nossa frente, já atribuindo características humanas. Acabamos por projetar de alguma forma as nossas emoções com estes recursos que fazem parte do nosso dia-a-dia. Gostamos de criar conteúdos, tirar uma fotografia, mostrar do outro lado do mundo o que é que estamos a fazer, com quem. Estamos sempre a mandar likes, às vezes vê-se likes que nem se percebe muito bem porquê, mas estamos no mundo dos likes, utilizamos muito as redes sociais empresariais. Nós vivemos neste mundo colorido, obviamente que tínhamos que trazer este mundo colorido para a realidade da formação e da formação profissional em concreto, portanto, que é a experiência que eu quero partilhar convosco. Os nossos clientes têm problemas em termos de recursos financeiros, isso é uma realidade, também não vale a pena explorar muito, porque basta ligar a televisão e nós sabemos o que é a realidade que temos. É necessário que as organizações que no início falava, que formem os seus colaboradores. Os colaboradores têm que estar alinhados com o negócio. A formação, os dispositivos de formação têm que ser em grande escala, portanto, temos que formar pessoas com características completamente diferentes, funções completamente diferentes e muitas vezes os cursos são transversais a todas as funções, a todas as características, a todos os perfis e nós não temos, porque temos que dar resposta, sobretudo ao facto das pessoas estarem deslocalizadas, portanto, em diversas geografias para o mundo. Existem, por outro lado, requisitos temporais. Nós sabemos que, em termos de negócio, quem responder mais depressa tem mais sucesso, é mais competitivo. Portanto, as soluções que nos são solicitadas, por norma, têm um ciclo de produção muito curto. E essas soluções fazem diminuir
consideravelmente, e é aí que se vê portanto, as grandes possibilidades do e-learning nas organizações, sobretudo nas organizações de grande dimensão, onde as pessoas estão muito deslocalizadas, é a redução de viagens, a redução das ausências do posto de trabalho e as quebras de produtividade para as pessoas não estarem no local de trabalho. Bom, é esse o nosso desafio e a experiência que queria partilhar convosco, este contexto, este cenário, desta tipologia de clientes, que é os clientes com os quais trabalho, acaba por resultar em soluções 100% assíncronas, sem sistema de tutoria. E nós pensamos, isto é ótimo, claro que é. É fácil, se eu tenho uma solução assim, se eu posso a qualquer altura, em qualquer momento, em qualquer geografia aceder ao curso que tenho que fazer, posso até mesmo fazer no local de trabalho. E isso dá-me, ou fazê-lo também no local de trabalho, e tenho maior possibilidade em conciliar com as tarefas com as quais tenho que responder. Posso aceder ao curso, por exemplo, chego de uma viagem e posso estudar quando tenho disponibilidade para o fazer. Posso aceder ao curso na hora de almoço e muitas vezes os nossos clientes utilizam, nós monitorizamos o acesso a estes dispositivos e muitas vezes na hora de almoço eles são acedidos com frequência. Isto não há bela sem senão. Atenção, que nós temos uma tradição de utilizarmos muito a formação presencial, o ir à sala. Por outro lado, o facto de nós estarmos a ter formação no local de trabalho faz com que, ao mesmo tempo que estamos a aceder ao curso, estamos a chamar para outras obrigações. E nós estamos a evoluir muito nesse sentido. Cada vez mais nós conseguimos conseguimos ir mandar um like no Facebook, conseguimos abrir um documento e estar a lê-lo, conseguimos atender uma chamada. Nós estamos cada vez mais sincronizados para este tipo de resposta. E naturalmente conseguimos estar mais em paz com este registro de formação. Mas às vezes não é fácil, sobretudo, consertar a obrigação de ter que aprender com o estar com as tarefas profissionais. Retomando aquilo que há pouco dizia, e o ISQ, portanto, a organização à qual pertence é do grupo ISQ, tem uma tradição forte em formação presencial e nós sabemos que as pessoas gostam de ir à sala. Nós gostamos de ir à sala, gostamos de sair do local de trabalho, falar com as pessoas, gostamos de colocar dúvidas, ter resposta e também gostamos do coffee break para ver o que é o colega que já não víamos há não sei quantos anos. Ok, mas esse não é o cenário que nós temos, sobretudo, portanto, nos clientes que nos procuram. E muitas vezes o cenário que temos faz com que não exista sequer recursos de comunicação. Ou seja, é o e-learning que é acessível através do computador e as pessoas não podem comunicar umas com as outras, não têm tutor para lhes dar resposta se têm dúvidas técnicas. Portanto, é uma situação limite de utilização de um dispositivo de aprendizagem eletrónica. Ou seja, as pessoas não podem falar. E é esta a bomba, é isto que nos chega às mãos. E nós temos que garantir a aprendizagem. E isto não é fácil. Muitas vezes a tecnologia falha. Muitas vezes o acesso não é tão bom quanto era suscetível. Isto até fica mal estar aqui a falar nesta questão, mas a realidade organizacional... Pronto. Mas é assim, muitas vezes é mais fácil desistir, vou-me embora, não vou fazer o curso, eu não quero isto. Aí está o desafio das empresas que operam neste domínio, promover o sucesso, fazer com que o número de formandos que entram no curso, e quando estou a falar, por exemplo, de universos de formandos de 2.000 pessoas que realizam o curso, 3.000 pessoas, numa semana têm que aceder todas aos conteúdos, acaba essa semana, é outro grupo de 3.000 pessoas, portanto estamos mesmo a falar em formação em escala. Nós queremos que os formandos chorem por mais e que não esqueçam esta experiência, porque em última instância temos que dar contas ao departamento que nos consultou. Portanto, como é que nós fazemos isto? É assim, obviamente não há uma receita. Em aprendizagem, em formação, eu acho que em nada há uma receita. Eu, quando tenho uma receita para fazer por exemplo, uma receita culinária, eu nunca consigo seguir bem aquela receita, porque uma vez resulta, outra vez não resulta, eu faço sempre qualquer coisa. Mas, essencialmente, há aspectos que, neste tipo de soluções, e a componente pedagógica é a componente da minha formação, ou seja,
O que é mais importante, o que eu valorizo aqui, é realmente as estratégias pedagógicas que se traduzem em sucesso no investimento neste tipo de soluções. Fundamental, envolver o formando. Envolver como? Por exemplo, eu tenho que formar as pessoas sobre o novo acordo ortográfico. Vamos retirar a polémica à volta do novo acordo ortográfico, que há muita. Mas, por que não levar as pessoas numa viagem pelas geografias onde é aplicado o novo acordo ortográfico? Ou seja, vamos criar uma envolvente para que as pessoas sintam que estou a partir nesta viagem, isto é capaz de ser interessante. Ou seja, para as pessoas nos darem o benefício da dúvida que são capazes de estar a aceder a um conteúdo que lhes desperte interesse. Por exemplo, se eu tenho que formar, eu estou quase, se eu tenho que formar pessoas que fazem segurança em recintos desportivos, vou levá-la ao recinto, ao local onde eles depois vão exercer as funções que eu lhes estou, portanto, a ministrar. Ou seja, vamos levar as pessoas à realidade delas. Se eu, por exemplo, vou falar de um curso de primeiros socorros, ok, eu tenho que conhecer o que é que está dentro da caixa de primeiros socorros. Vamos mergulhar a pessoa neste tipo vamos mergulhar a pessoa no que vai fazer e na utilidade que vai fazer. Muitas vezes também utilizamos como estratégias de envolvimento o tentar apelar à nossa memória. Não sei se vos faz lembrar alguma coisa. Alguém se faz lembrar alguma coisa? Exatamente. Este curso, este material, e era uma das coisas que eu há pouco queria dizer, os nossos clientes também nos solicitam soluções para apoio à formação presencial. Ou seja, isto é uma ferramenta que é um jogo que é para ser dinamizado em contexto de blended learning. Existe também essa procura porque a formação presencial não morreu para as organizações. Existe muita solicitação também neste nível. Motivar. Como é que nós motivamos? Nós estamos essencialmente a falar de públicos adultos. As pessoas, não é por dizer este curso é importante que nós vamos fazer que as pessoas queiram aprender. Vamos motivá-las, vamos ligar à aprendizagem, o conteúdo que nós estamos a disponibilizar, vamos ligar às suas funções, às tarefas que desempenham e mostrar-lhes a utilidade daquilo que estão a aprender. Mostramos a utilidade como? E agora, utilizando o curso novamente do novo acordo ortográfico. Vou-vos dizer porque é que estou a utilizar este curso, porque nós, por norma, não desenvolvemos conteúdos para vender licenciamento. Nós desenvolvemos conteúdos à medida. A maior parte dos nossos conteúdos são conteúdos de propriedade do próprio cliente, ou seja, não podia trazer aqui coisas muito diferentes destas que vos estou a mostrar, mas este curso é a nossa propriedade, foi um investimento nosso. Novamente aqui, mostrar a utilidade, apresentar os objetivos associados àquilo que a pessoa está a aprender. Motivar como? Mostrar porque é que nós estamos a aprender isto, porque é que nós estamos a aprender o novo acordo ortográfico, porque não sei quantas milhões de pessoas utilizam a língua portuguesa como idioma oficial. Ou seja, há geografias que utilizam, temos que mostrar a utilidade para a pessoa sentir, eu estou a aprender por alguma razão. Outras preocupações que nós temos, eu estou mesmo quase a terminar, na forma como transmitimos. Para isso, é importante recorrer às teorias de aprendizagem e à forma como as pessoas, conhecer a forma como as pessoas aprendem, conhecer os princípios de aprendizagem de adultos, conhecer os princípios da aprendizagem multimédia. Pronto, e essencialmente, eu vou passar a imagem que, essencialmente, nós sabemos da investigação nas teorias de aprendizagem que nós usamos essencialmente 2 canais para receber informação, a visão e a audição. Muitas vezes a audição nós não podemos utilizar porque os nossos clientes com frequência não têm sequer recursos de áudio. Isto é um contexto assim um pouco diferente. Nós queremos mostrar, na realidade, muitas vezes não existe este recurso, ou seja, nós temos que apelar mais à visão. Por outro lado, nós sabemos também que temos uma capacidade de retenção de informação muito limitada. Não sei se alguém já se cruzou com post-it. Eu, por exemplo, é um dos meus melhores amigos. Nós esquecemos as coisas. Ou seja, temos de trabalhar a informação de forma a que resulte em aprendizagem nestes ambientes. É preciso conhecer aprofundadamente as teorias de aprendizagem. Alguns princípios, utilizamos texto e imagem, mas a imagem tem que estar concertada, portanto, com o texto que é disponível. Alguns clientes vêm, Margarida, eu gostava de ter assim um som ambiente que era giro no curso. Não, nós dizemos, calma,
o som ambiente é giro e se as pessoas quiserem fazer o curso com o som ambiente, elas utilizam o som ambiente delas, porque o som vai fazer com que o canal auditivo fique bloqueado com essa informação, ou seja, vai ser um elemento distrator. Não é isso que nós queremos, não vai resultar em aprendizagem. Por outro lado, também há clientes que, quando têm recursos áudio, não os podem utilizar porque querem que o curso seja disponível em português, em polaco, em francês, em inglês, de uma forma muito rápida e isso vai, a tradução, portanto a locução noutros idiomas vai ser muito difícil. Pronto, segmentamos o conteúdo em pequenas unidades de informação, simulamos a presença humana porque nós precisamos de sentir que temos alguém a acompanhar-nos. Criar um tutor virtual que ajuda, que suporta a aprendizagem. Promovemos a avaliação, o treino das competências e damos certificação, ligamos a avaliação também aos conteúdos e, muito importante, e agora é mesmo um minuto, fornecemos um sistema de suporte, tanto técnico, como pedagógico, como tecnológico, para a pessoa não sentir que está efetivamente a aprender sozinha, apesar de estar a aprender neste contexto. São estas algumas ideias-chave, vou-me retirar, mas que também acho que vão suscitar aqui alguns aspectos que depois podemos falar, se o tempo assim o permitir. Obrigada. Margarida, uma visão que no contexto que também foi muito bem introduzido pelo Pedro. Estamos a concluir a preparação de um instrumento para a aprendizagem da matemática no ensino secundário. Já está online o referente ao 10º ano, a partir de setembro estará a totalidade do ensino secundário de matemática. Os 3 anos do currículo foram partidos em 540 vídeos de 5 a 7 minutos cada um, em que existe uma parte de explicação com um cuidado pedagógico reforçado e uma parte de exercício e de correção do exercício que permite de facto, uma aprendizagem mais fácil daquela que é, ainda, infelizmente, uma das maiores dificuldades que os nossos alunos têm. O acesso a esses vídeos pelos alunos será gratuito? Não, naturalmente que isso terá de ser pago. Será pago ou por ano, as pessoas vão ter várias possibilidades de adquirir, ou por ano, ou pela totalidade dos 3 anos, ou por determinadas áreas específicas, estatística, probabilidades, geometria, etc., consoante as próprias dificuldades que os alunos têm. E, finalmente, haverá uma área de formação livre. Evidentemente que hoje há muita formação gratuita na net, mas a ideia é que, pela credibilidade que a própria empresa e a marca queremos adquirirá, é mais fácil, em vez de andar à procura perdido na net, encontrar algumas formações interessantes. Por exemplo, temos uma que tem tido algum interesse, que é uma formação de escrita criativa, que tem tutoria de um professor da Universidade de Aveiro, e que tem tido procura. E, portanto, há aí uma variedade enorme de possibilidades. Para além disso, temos alguns projetos especiais. Por exemplo, estamos neste momento a desenvolver um projeto para Moçambique, para responder a um problema crítico da sociedade moçambicana. Moçambique fez um enorme esforço de escolarização das crianças no ensino primário e tem tido um sucesso assinalável desse ponto de vista. Mas o que acontece hoje é que mais de 100 mil crianças por ano que concluem o ensino primário em Moçambique vai até ao 7º ano, portanto, ficam de fora da escola porque não há escola nem professores. E mesmo muitos daqueles que estão dentro da escola virtualmente, porque as turmas têm 120 alunos.
E, portanto, em Nampula, na Beira, é o número de alunos médio por turma na 8ª classe. E, portanto, quando apresentámos ao Ministério de Educação de Moçambique esta plataforma, imediatamente o que o Ministro disse, bem, isso para nós, o ideal não era que isso fosse um complemento à sala de aula, é que isso pudesse ser um substituto da sala de aula. E, portanto, estamos neste momento a desenvolver um projeto que supõe naturalmente que cada criança tenha um pequeno computador portátil, com aulas desenhadas para que eles aprendam no essencial sozinhos, mas tendo tutores online, em Portugal, porque não os há em Moçambique, porque se houvesse em Moçambique eles estavam nas escolas, tenham tutores online, para além de tutores locais, no sentido de poderem suprir esta necessidade. O projeto piloto está mais ou menos desenhado. Precisamos agora, naturalmente, de financiadores internacionais que possam ajudar o Governo de Moçambique, porque o custo por aluno, em termos europeus, é irrisório. Estamos a falar de um custo por aluno para os 3 anos que ronda os 600 euros, 650 euros por ano. Em Portugal, não sei se sabem que o ensino secundário são mais de 3.500 euros por ano por aluno. Portanto, em termos europeus, o custo é irrisório, mas para o Governo de Moçambique não é irrisório. E, portanto, estamos à procura dos financiadores internacionais que permitam fazer o projeto piloto para demonstrar que isto funciona, para depois ser escalável para mais alunos. E, portanto, temos outros projetos também em Angola e inclusivamente, estamos a começar a desenvolver também um projeto do ensino da língua portuguesa como língua estrangeira, dirigida a diferentes mercados, também online, que poderão ser uma área de expansão. Muito obrigado. Estamos a caminhar a passos largos para o fim da sessão. Eu agora pedi ao José Paulo se nos mostrava um conteúdo com um tom diferente, mas entretanto, e desrespeitando tudo o que foram as técnicas assumidas do multimédia que aqui foram pedidas, vamos ter uma pequena apresentação sem multimídia por parte do Sr. Professor Carlos Correia. Desculpem, eu não tenho nada para vender. Mas, entretanto, tenho que anunciar que a Nova e-Learning é uma iniciativa da Universidade Nova de Lisboa, que, de facto, nos preocupamos com o e-learning há já muitos anos, há 5, 6, 7 anos. Neste caso, a experiência, inclusivamente fizemos um protocolo, o protocolo que o professor Jorge Pedreira falou, nós assinámos, o nosso reitor assinou, e criámos, como estava a dizer, de uma forma assim muito sumária, porque a hora já vai longa. Nós temos o ISEGI, que tem um mestrado de grande sucesso, válido para os países de expressão portuguesa, sobre sistemas de informação geográfica. Temos a Faculdade de Ciências Médicas, que tem um mestrado de muito sucesso há 3 anos nos países do Sudeste Asiático, todo em inglês, para médicos. Eu próprio sou coordenador científico de um mestrado que existe há 5 anos, sobre gestão de sistemas de e-learning, vejam lá vocês. Naturalmente, as inscrições estão abertas, não há problema, estamos agora na fase... Eu já estava à espera desta reação. Eu já disse isto de propósito, né? Esquerda e direita, isto é ao mesmo tempo. Ora bem, finalmente, é preciso um pouco de pôr disposição. Finalmente, o que é que acontece na Universidade Nova, e aliás o que está a acontecer em todas as universidades. Eu falo da minha, porque sou pró-reitor para essa área. Nós... vamos lançar um projeto, o Nova e-Learning, de uma forma muito estruturada com 3 eixos. Há um eixo que eu acabei de falar, eu não falei de outros mestrados que estão, e de outras cadeiras avulsas que neste momento estão criadas e vão enriquecer o Nova e-Learning. Esse é o eixo vertical, o eixo do X. O eixo do Y está a ser tratado pelo professor António Câmara e consta de aulas completamente gratuitas, à maneira do que as boas universidades americanas ensinam. E há depois um terceiro eixo, nós chamamos isto a Plataforma Internacional de e-Learning, que é o eixo do Z,
onde vamos ter a colaboração de colegas estrangeiros, de universidades estrangeiras e, naturalmente, universidades que nos prestigiam. Portanto, estou a falar da Autónoma de Barcelona, estou a falar da Universidade Livre de Bruxelas, estou a falar da Universidade de Chemnitz, estou a falar da Universidade na Finlândia, escapa agora o nome. Bom, há um conjunto de universidades que vão colaborar connosco e, portanto, tornar a plataforma de e-learning da Nova, efetivamente, uma oferta que esteja de acordo com os nossos pergaminhos. Mas, no meio disto tudo, e calme já, portanto, eu ia vender esta ideia, eu tenho 40 anos de ensino. E ao fim de 40 anos de ensino, e de ter estudado muito, e olhem que eu estudei muito, porque o meu doutoramento tem a ver com multimédia e sistemas de e-learning já na altura, em 94, eu cheguei a 2 ou 3 conclusões relativamente simples. A primeira é que sem motivação, já foi aqui dito, não há nada. Ou seja, eu aprendo o que eu quero, quando eu quero, como eu quero, e o mais importante de tudo, ao meu próprio ritmo de aprendizagem. E é isso que os sistemas e-learning / be-learning me permitem. Eu aprendo ao meu próprio ritmo. Porque o lecturing, aquela aula magistral, está morta. Completamente. Hoje são os grandes nomes que por aí pululam, que irão fazer essas aulas. Eu, por exemplo, apaguei uma série de vídeos meus quando encontrei uns vídeos na net do Tim Berners-Lee que falavam sobre net semântica. O que é que eu estou a ensinar que ele não faça muito melhor que eu? Sejamos, portanto, em relação ao lecturing, há grandes nomes, há grandes aulas, o resto é conversa, e eu estou a falar das universidades, como é óbvio, não é? Portanto, eu sei o que eu quero quando eu quero, ao meu próprio ritmo, como eu quero também. E na aprendizagem é uma coisa que é fabulosa. Que estratégias é necessário para que a informação passe das memórias, nomeadamente da memória de curto prazo, para a memória de longo prazo? É nesse saltinho pulga velha, do curto para o longo prazo, que a aprendizagem se consubstancia. E, posso só acabar isto, dizer que o audioscriptovisual, ou seja, a gramática do bit, desempenha aí um papel fundamental. Portanto, sem ser fundamentalista no que diz respeito à área da aprendizagem com esta formatação, eu acredito que nós vamos ter uma sociedade de conhecimento bem estruturada se nós formos capazes, nós professores, de estruturar a nossa própria formação. Faz favor. Não, era só para reforçar aquilo que estava a dizer. Ainda há poucos dias tive contacto com um estudo que comparava 2 universos de alunos que tinham sido expostos à aprendizagem da mesma matéria. Um pela via tradicional, outro por esta via. E o que era interessante é que, quando foram feitos testes imediatamente após a aprendizagem, as diferenças não eram muito consideráveis no sucesso dos 2 grupos. Mas um mês depois, as diferenças eram completamente abissais. Porque aqueles que tinham sido expostos a este tipo de aprendizagem tinham conservado na memória muito mais informação, muito mais conhecimento do que os outros. Eu acrescentava só uma questão. Não é só a exposição ao estímulo que gera esta aprendizagem, é também as pessoas sentirem necessidade. E convido-vos a todos, não vamos fazer aqui, mas a ir ao Google e procurar o início da história da Khan Academy, que é interessantíssimo. Às tantas, alguém quer ajudar outro alguém a aprender, prepara os materiais para ajudar a aprendizagem remota. Entretanto, dá-se com a pessoa para a qual os produtos se destinavam. Ao tio, ao primo, já não... Agora não estou... Sobrinho, ensinava isto é uma chatice, estar-te a verem assim, sincronamente. Eu prefiro... Eles não disseram assim, não é? Mas eu prefiro ver-te num vídeo online. Eu posso parar, posso ir comer. Se tiver uma dúvida, posso ir ver recursos complementares. Posso aprender ao meu ritmo, posso repetir. E eu acho que a origem destas questões todas é realmente a necessidade de conhecimento e isso gera necessidade de respostas, tanto ao nível académico como ao nível organizacional e acho que é importante nós aqui não nos sentirmos como unidades estanques. Por exemplo, ilustrei o projeto que tenho para grandes clientes e organizações, mas existe o mestrado que nós
ajudamos a disponibilizar com a Faculdade de Ciências Médicas, formarmos os professores que estão portanto, a monitorizar o mestrado, que já vai na sua 3ª edição. Ou seja, a organização e a universidade têm que estar juntas, e as outras organizações, os players no mercado, para conseguir dar respostas ajustadas a este contexto. Isto é só um desafio. Só para terminar, isto é o vice-professor universitário. Há um livro fabuloso, leiam, é de um grande neurocientista, o Gary Small, que se chama iBrain. E ele demonstra, através da imagiologia cerebral, como é que as diferentes áreas do nosso cérebro são estimuladas quando nós estamos a ler, quando nós estamos a ver, a estudar na internet. E é interessante, vejam isso, até porque há um vídeo à borla que se vê e, pronto, pelo menos, motiva a leitura do livro. Agora, há uma questão aqui, não vamos acreditar neste admirável mundo novo assim. Há aqui problemas perigosas, em que onde está o conhecimento não está a tecnologia, onde está a tecnologia não está o acesso. Portanto, há uma facilidade conceptual que eu acho que a todos nos deveria induzir o início de um percurso num novo momento. Resta-me agradecer a oportunidade que a APDC deu de se discutir um tema tão interessante como este, num contexto como este, e aos membros do painel, tão simpática e rica conversa nesta hora e meia passada. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Ora bem, mais uma vez agradeço imenso a vossa presença e obviamente agradeço também em nome da direção da APDC estes tão valiosos contributos que nos trouxeram aqui neste segundo segmento do nosso da nossa conferência. Vamos fazer agora um intervalo para almoço de hora e meia. À tarde retomaremos com outros 2 segmentos também, penso, muito interessantes. Iremos retomar com a parte de, no fundo, uma componente importante, work and efficiency and competitiveness, e depois terminaremos com algum, espero eu, algum funny, que também é necessário, a parte de entertainment e, no fundo, o que as redes de alta velocidade nos trazem. Agradeço mais uma vez a todos e espero vê-los, ou talvez mais alguns ainda, da parte da tarde. Muito obrigado.